Boa noite, pessoal. Estamos aqui em mais uma live. Dessa vez estou aqui com o prefeito Denilson Reis, com a Ana Cristina Mendes, que é coordenadora do CRAS de São Tiago, e com a Gabriela Marques, que é psicóloga do Bem Viver. Nós vamos tratar sobre os assuntos da semana ainda, né, que é a luta antimanicomial e o combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Dois temas super importantes para a gente tratar em meio à nossa comunidade, para a gente se atentar. Vou passar agora a vez para eles conversarem, e depois eu volto. Vocês podem mandar as dúvidas de vocês, né, os questionamentos, e depois a gente lê aqui e os profissionais respondem, tudo bem? Vou passar para vocês aí, pessoal. Tudo bem. Boa noite, Gabriela, boa noite, Ana Cristina. Boa noite. Nós vamos tratar hoje de um tema extremamente sério, doloroso para muitos. A sociedade muitas das vezes impactada com esse tema do abuso sexual, mas pouco tratado, né? Nosso desejo de trazer esse tema para essa discussão, além da semana, é exatamente para que a gente possa conversar, né? Falar sobre isso, para que o povo de São Tiago, nesse momento onde que tanta gente está atenta às redes sociais, possam entender o drama de muitas pessoas, entender a seriedade desse tema, que é uma verdadeira chaga para a nossa sociedade, vamos dizer assim, né? 72% das pessoas, eu notei aqui, estupradas no Brasil, elas são menores. E próximo de 20% desses estupros em crianças menores de 5 anos. Nós recebemos um depoimento de uma pessoa, uma professora de outro município, que tem um vínculo de amizade. Eu quero ler, né, agora no começo, antes de que a gente possa passar a palavra para vocês e a gente falar um pouco mais sobre esse assunto. Me permitam, deixa eu ler esse texto. Diz assim: eu fui abusada pelo meu pai. Demorei muito para conseguir dizer essa frase, escrever essa frase, embora ela nunca tivesse saído da minha mente. A primeira vez que consegui dizer, eu já era uma mulher adulta e contei para uma amiga. Ela me perguntou se mais alguém sabia. Ninguém sabia. Eu guardei essa tragédia só para mim por tanto tempo, porque sentia vergonha, porque sentia culpa, e porque eu não conseguia repetir em voz alta, nem mesmo para mim. Na minha história de vida, o fato de ter saído de casa para estudar, ter convivido com outras pessoas, me trouxe uma maior compreensão do que eu havia vivido. Ouvir outros relatos parecidos com o meu me ajudaram muito a entender que eu não tinha por que me sentir culpada. Eu era uma vítima. Na verdade, ainda sou uma vítima porque a escuridão, a dor de quem sofreu abuso na infância nunca terminam. As marcas não se apagam. Mesmo hoje, quando consigo falar sobre isso, depois de ter feito terapia por alguns anos. Sei que sou parte de uma estatística vergonhosa e até mesmo subnotificada. Mas a compreensão de tudo isso não diminui nunca essa dor. Sofro com a depressão, que sinto que há uma fragilidade, e sinto que há uma fragilidade em mim que nunca será resolvida. Aquele quarto, aqueles momentos, o meu pai me tocando, são como um filme que nunca deixa de reprisar na minha memória. Mesmo quando não quero pensar nisso, mesmo desejando que com todas as minhas forças, sepultar esse passado. E tem dias piores. Tem dias que só consigo chorar. Tem dias que acredito que nunca consegui sair daquele quarto. Neste maio laranja, marcado pela luta
contra a exploração sexual de crianças e adolescentes, meu desejo é que nossa sociedade se comprometa cada vez mais com essa luta. Precisamos falar sobre o abuso sexual de moradores. Precisamos falar, sobretudo, de abuso sexual de menores. Precisamos nos organizar para protegermos mais as nossas crianças. Hoje, eu sou professora do ensino fundamental e sempre abordo esse tema com meus alunos. Eles precisam saber como se defender e entender que devem contar para alguém quando se sentem ameaçados e quando o assédio e o abuso acontecem. E os adultos precisam estar atentos e conversar abertamente com seus filhos. Não é fechando os olhos para uma realidade que ela vai deixar de existir. Muito pelo contrário. Dentro de tantos quartos, muitas meninas e meninos continuam a ter a sua infância roubada de uma forma tão cruel e violenta que vocês nem seriam capazes de imaginar. Essa mulher tem 34 anos atualmente e, com um espírito colaborativo, encaminhou para nós esse depoimento, que achei importante, achei por bem iniciar a nossa conversa com esse relato, né? Eu quero aqui desejar a todos essas pessoas que estão ouvindo as nossas palavras, que estão aqui participando, ou que vão ouvir depois a nossa conversa, desejar que vocês tenham o pensamento de apoiar, o pensamento de nos ajudar a conscientizar, a buscar métodos cada dia mais eficazes de proteger as nossas crianças. E é nesse aspecto que eu quero cumprimentar mais uma vez você, Ana Cristina, e você, Gabriela, deixando aqui o nosso grande abraço a todos os servidores da assistência social, da saúde mental, dos trabalhos que nós temos aí implementados em São Tiago. Ana, com você a palavra, vamos começar o nosso papo. Vamos começar, né? Bem, você abordou um tema, né, que como o próprio texto aí colocou, ele fecha toda essa questão quando se fala também dessa subnotificação, porque são fatos que ocorrem que muitas das vezes não registram, né, não divulgam, não buscam ajuda e que dá um reflexo a essa criança ou adolescente para a vida toda, né? E essa campanha, né, nesse mês agora, no dia 18 de maio, ela veio justamente, né, ela se transformou numa campanha nacional por causa do número de adeptos e esse número que você já especificou como é grande, né, e vem crescendo essa questão desse abuso sexual em crianças e adolescentes. Nesse sentido, né, essa campanha teve início em 1976 com o conhecido caso de Araceles, que foi uma menina de 8 anos que foi violentada, estuprada e morta brutalmente, né, no Espírito Santo, em Vitória. Daí começou essa sequência de divulgação, de estender essa campanha, né, até que se tornou essa campanha nacional que a gente busca hoje, tentando trabalhar a cada ano esse tema. Quando a gente fala também sobre essa questão da exploração sexual de criança e adolescente, a gente tem que ficar muito atenta, porque esses casos ocorrem, não é muitas das vezes com pessoas de fora, ocorre com pessoas, né, do próprio núcleo familiar. Da própria casa. Da própria casa, né, nesse sentido. Muitos casos, né? A maior parte vem de dentro de casa mesmo, né? Pessoas que a criança já conhece, já tem um convívio ali, né? E acaba ocorrendo fatos como esse, nesse sentido. E isso gera, né, um trauma, né? Uma consequência que aí depois a Gabriela vai poder se estender mais em cima desse assunto, né? Porque gera essa questão da saúde mental que se torna abalada também.
No próprio depoimento aqui diz que ela sente, né, todos esses 34 anos, ela ainda não saiu daquele quarto. Né? Não, porque é uma questão dela, né? É um fato mesmo que ocorreu. E Ana, isso... aí, então, vamos abordar esse aspecto junto com a Gabriela, e aí depois a gente volta para você, para a gente falar no âmbito da assistência social, esse caráter protetivo do trabalho de vocês, né? Sim, Ana, sim. pode ser? Então, Gabriela, Pode. fala para a gente, então, Gabriela, sobre o trabalho de São Tiago, obviamente, de tudo que você, da perspectiva que você tem, né, do que vocês, dentro do sistema, abordam, trabalham, e o que você diria para pais, professores, né, que são parceiros nessa luta, importantes, a sociedade como um todo. Com você a palavra. Só um minutinho. Então, pessoal, obrigada, né, pela oportunidade de estar aqui falando, né, e em se tratando de saúde mental, né, os aspectos da saúde mental, né, em relacionado ao abuso e exploração sexual de crianças, isso, prefeito? Isso. Né? Então, é chegado muitos casos para a gente, sim, não só de crianças que são abusadas atualmente, mas às vezes muitos, né, porque o Bem Viver ele não trata especificamente só de crianças, mas muito dos casos que a gente atende são adultos que já foram abusados. Então, o que chega para a gente são questões como depressão, ansiedade, tentativas de autoextermínio, e quando a gente vai aprofundando nas histórias das pessoas, muitos dos casos vêm de um abuso sexual. O que nós vemos são adultos presos ao que aconteceu aí na infância, a esse abuso, né, ou a essa exploração sexual também. Como a Ana Cristina disse, realmente, né, muitos dos casos vêm de dentro de casa. Em algumas famílias, né, a gente tem que olhar o histórico disso. Em muitas famílias, antigamente, antes de toda essa campanha, tinham como uma regra, né, que o primeiro homem da menina seria o pai. Né? Isso não é falado, mas fica implícito na família. Então, isso foi carregado, às vezes, por muitas famílias, né? E muitas meninas, muitas mulheres carregaram essa dor. Se não era o pai, era um tio, era um avô, era um padrasto, né? Era um vizinho. Então, assim, que seria alguém, assim, próximo. E é um assunto que não é falado, né? Às vezes a gente, né, pensa nas crianças hoje que sofrem isso, mas, assim, as crianças que estão sofrendo hoje é consequência também de adultos que foram abusados, porque a maioria dos abusadores também foram abusados, né, de alguma forma, eles também passaram por isso. Então é tudo uma consequência, né, que vai gerando outra, né, vai chegando até nós hoje. Então, é isso que a gente vê, quadros de depressão, de ansiedade, tentativas de autoextermínio, pessoas que caminham, né, porque tentativa de autoextermínio não é só tomar, né, uma mão de remédio ou se enforcar, mas pessoas que seguem um caminho para a morte, né, qual que é esse caminho da morte? É o álcool, as drogas, né, não ter vontade de viver, depender de substâncias químicas, como muitos remédios, para dar conta de levar a vida. Então, tudo isso pode ser uma consequência de abuso sexual na infância. Quanto antes a gente começar a tratar quem, né, sofre um abuso sexual, melhor. Porque aí a gente ajuda que essa, né, pessoa, seja essa criança, esse adolescente, ou esse adulto que conseguiu falar depois de 20, 30 anos, né, mas quanto mais cedo a gente consegue abordar esse assunto, melhor para a pessoa se desprender do que aconteceu e conseguir seguir a vida, né, adiante, dar um rumo para a vida que não seja caminhar para a morte. Tá certo. Que tema, hein? Esse tema nosso de hoje. É pesado. E fica assim, é pesado porque é algo tão restrito no grupo familiar, né? Que como é um ambiente muito particular, é difícil até essa denúncia, ou mesmo, né, se falar neste assunto e nisso buscar ajuda, o que causa essa subnotificação, né?
Ana, e no âmbito da assistência social, geralmente, né, o normal é vocês receberem cidadãos, geralmente crianças, com aquela situação de risco social. Acontece que na proximidade com vocês, na convivência com vocês, profissionais, daqui a pouco a criança pode soltar, pode contar, pode se abrir, é verdade? Nesse caso? Sim, pelo CRAS, né, através, às vezes, até do grupo de convivência, né, pelo serviço de convivência, a gente consegue, né, identificar algumas situações que a gente discute também junto da equipe, para poder observar essa criança. E dependendo dos casos, a gente chama, né? Já ocorreu de tentar conversar com a família. Mas existe essa forma retraída da família, às vezes falar que não, né? Que a gente tem que ir de uma maneira também pautável alguma coisa, né? E nesses casos, a gente também, quando se há essa comprovação ou se tem esse fato, o CRAS, ele faz esse acolhimento e ele encaminha para os outros setores. Isso. Porque hoje a gente tem uma série de parcerias que vão trabalhar diretamente essa questão da violência, porque tem o Disque 100, tem o Conselho Tutelar, que teriam mais esses papéis de averiguar, né, de estar ali, encaminhar junto também ao Ministério Público e tudo. Então, é um trabalho mesmo de parceria. E é um trabalho lento, né? Porque a gente não consegue respostas de imediato. Né? Tem esse lado também, porque para uma criança se abrir, não é tão simples. As escolas são grandes parceiras também, né? Nesse sentido, porque o comportamento dessas crianças, muitas das vezes, ele muda, né? A criança se torna mais isolada, né? Há alteração, né, no seu dia a dia, e a escola é uma grande parceira nesse lado também. Até mesmo quanto à questão de violência, da questão de hematomas, né, que devem ser verificados, né, e notificados. Uhum. Eu deixei meu telefone ligado aqui, agora não estão me ligando, eu preciso desligar esse telefone, desculpa, viu, gente? Eu queria falar que vocês falassem, que a gente conversasse um pouco sobre aquilo que a gente chama de sintoma, né? A criança calada, né? Algo que a gente pudesse deixar aqui para os pais, e aí, quem sabe, começar por você, Gabriela, como que o pai, como a mãe, a tia, o coleguinha, né? Alguém pode, observando essa criança e ela ajudar, ser um agente de socorro. Bom, primeira coisa, né, sem julgar pai e mãe, né, porque às vezes a gente julga e fala assim, o que esse pai tá fazendo que não viu, né, que estava acontecendo, o que essa mãe estava fazendo? A primeira coisa é olhar para onde o filho está olhando, sem julgar a mãe ou o pai, mas muitas das vezes os pais estão com outras preocupações, né, olhando para outras coisas que não está vendo o que está acontecendo com o filho. Uhum. Então, a primeira coisa é observar seu filho. Né? Onde é que esse menino né? O que acontece com esse menino, com essa menina, né? O que acontece à noite? Ele chora, ele está com medo, né? Ele mudou o comportamento, ele está mais ansioso, né? E não ficar, né, assim, tentando que a criança fale, né, perguntando demais, porque isso também é uma violência. Então, se a criança consegue dizer isso a uma professora, né, às vezes, né, para o pai e para a mãe vai ser mais difícil de dizer de imediato, mas às vezes para alguém que tem confiança com uma professora, algum profissional que lide direto, ou justamente para um amigo, né, para algum tio, algum conhecido, se ela consegue dizer para essa pessoa, que as outras pessoas não fiquem forçando ela a falar novamente sobre o assunto. Mas como é que foi? E isso e aquilo. Porque toda vez que faz isso, repete-se uma violência contra essa criança. Então, se ela já relatou para uma pessoa, essa pessoa vai ser o interlocutor da criança para dizer do ocorrido. Né? Os outros profissionais que vão atender a criança não precisam ficar perguntando novamente. Uhum. Se ela for encaminhada para um encaminhamento psicológico, que é o que é preciso fazer também, a psicóloga terá, né, ou o psicólogo, jeito de abordar isso e trabalhar essa questão. Então, é primordial isso, né, olhar para onde essa criança está olhando,
né? O que quer dizer esse medo? O que quer dizer esse choro, essa ansiedade, essa mudança de comportamento, né? O que quer dizer aquele desenho, né? Às vezes um pouco estranho que ela começou a fazer. Então, é olhar para esses sinais, né? E perguntar para ela, está acontecendo alguma coisa que eu possa te ajudar? Se essa criança se sente confiante, ela vai falar. Se não, né? Não force também que ela fale, né? Desde que uma hora ela vai falar e acolher essa criança, né? É isso o mais necessário se fazer de imediato, assim, de primeiro momento que desconfie que algo esteja acontecendo. E sem rotular, né? Sem Também, rotular. né? Por isso é Sem importante não ficar rotular. perguntando demais, né? Cada profissional, cada pessoa ficar, né, fazendo com que ela fale mais sobre aquilo. Por isso eu acho que é interessante a gente aqui, então, deixar aqui vamos dizer, um canal, né, aberto. Por exemplo, vamos supor que a mãe percebeu algo, o pai percebeu algo, não sei, a tia, alguém percebeu, alguém da família percebeu. Poderia, né, Ana, procurar o CRAS, poderia Sim. procurar o serviço, né? O serviço, ou o Bem Viver, ou você, mamãe, você, papai, você que está nos ouvindo, vendo, né, a nossa conversa, participando aí do outro lado com essa conversa tão importante que nós estamos aqui produzindo hoje. Se você perceber algo, olha aqui, o telefone da Gabriela, o telefone da Ana Cristina, esses telefones estão no site da prefeitura. Estão aí expostos, nós já fizemos publicações aí com esses telefones, né? Dando o telefone, ligue. Ou então, se você quiser conversar pessoalmente, né, Ana? Pode procurar lá no CRAS, não pode ser? Pode falar. Pode. E um canal importante, porque às vezes essas denúncias também, elas podem ser anônimas. E o Disque 100, ele atende essas denúncias, né, de forma anônima, e a pessoa tem como acompanhar todo o processo, né, porque é gerado um protocolo, e ela tem como acompanhar as fases daquele protocolo, daquela denúncia que ela fez. Quando se denuncia, Disque 100, só ligar 100. Quando a pessoa denuncia no Disque 100, o Disque 100 já encaminha para os órgãos competentes. E aí é onde você vai fechando, né? Porque já ocorreu em outras situações de denúncias, às vezes, no Disque 100, e que, contra idoso, com aquela documentação, a gente consegue fazer uma abordagem, às vezes, mais fácil dentro de casa, para poder ter o acesso até chegar à família. Embora essa denúncia ela é anônima, a gente não são colocados os nomes das pessoas, mas ali você tem também todo um histórico já que a pessoa colocou, né, por meio do telefone. E ela tem como estar acompanhando, se foi direto para o Ministério Público, se a gente já respondeu, né, já foi feito esse relatório, já foi encaminhado de volta ao Disque 100, porque a gente retorna isso ao Disque 100, né, porque eles vão dando essa informação à família, né. E justamente, pelo Disque 100 também, eles fizeram um gráfico de atendimento e a violência sexual está no 4º lugar dentro do ranking do Disque 100. Né? E ele caracteriza isso, né? Tem dentro quando a gente fala, né, dessa exploração, né? A exploração sexual ela vem também na forma do abuso sexual, que é caracterizado como um ato que é cometido contra a criança através da interposição de força física ou ameaça ou formas de coerção mesmo, e pode ocorrer tanto do adolescente com a criança, da criança com o adulto, do adulto, né, com esse adolescente. Lembrando também que esses casos, gente, não ocorrem só ele pode ocorrer entre meninas e meninos também, né, porque essa violência hoje ocorre em todos os sexos também, né. E quando a gente fala da natureza sexual, a gente não pode só considerar em relação ao toque, mas depende também do que o outro pede para essa criança, né? Ou mostra, ou até mesmo o jeito de olhar pode ser considerado como um abuso sexual.
né? É onde, às vezes, a gente não precisa, não é um ato em si, mas tem tantas coisas ao redor que podem estar acontecendo e é onde as famílias também têm que ficar atentas a essas situações. O outro é a exploração sexual, que envolve a mercantilização, né? A venda, a troca por um ato sexual por dinheiro, nesse caso. Ou mesmo com um presente, ou retribuir através de um favor, né? E aí ele utiliza do corpo de uma criança ou adolescente para obtenção de lucro ou uma troca financeira ou qualquer outra espécie. Nesse caso, a gente tem aí a questão da prostituição infantil, né, que seja, a pornografia e o tráfico, né? E isso pode ocorrer tanto dentro de casa como fora de casa, né? Esse é um ponto também específico. Tem a exploração sexual no turismo, que ocorreu isso muito na região do Nordeste, principalmente na época da Copa do Mundo, né? Então, eles até criaram também, dentro do próprio Disque 100, esse item para poder estar fazendo essa subdivisão, né? O SESC, que em termo popular é conhecido como a troca de nudes, né? Essa troca de nudes, se tratando de adulto, é permitido, embora a gente tenha que ter cuidado, porque hoje a internet, algo podem vazar e torna-se prejudicial, né? No caso da criança e adolescente, essa prática, ela vem sendo muito comum por WhatsApp, né? E depois gera um conflito maior, né? Essa questão dessas trocas de foto e vídeos de nudez, tanto de criança para adolescente ou adulto, né? Para criança, e isso não é permitido. Isso se trata, podem se fazer essas denúncias também através do Disque 100. O grooming é parecido com o sexting. Ele é um assédio sexual pela internet, ou seja, você está na internet, em alguma plataforma, de Instagram ou WhatsApp, e a pessoa começa a te sediar de alguma forma, mandando vídeos, comentários, etc. E, por fim, a pornografia infantil, né? Que é quando qualquer, meio que criança ou adolescente, são representados com a exposição dos órgãos sexuais. E por lidar com todas as questões, a gente tem aí o que a gente chama dos sistemas de garantia, que está envolvida aí a polícia, o Disque 100, Conselho Tutelar, CRAS, né? Toda essa rede que tem como sentido de proteção. Tá certo. O Gabriela, me ocorreu aqui que eu não sei se eu toquei nesse assunto, né? Porque alguém que esteja aqui nos vendo, nos ouvindo, né? Como acessar o nosso sistema de atenção à saúde mental, né? A emocional. Como ir para o bem viver, como falar com vocês, o que você falaria para essa pessoa que está nos ouvindo, foi impactada, porque ou ela sabe, ou aconteceu com ela falou, e agora? Né? Como é que vai... E começa a surgir aquele turbilhão de emoções, né? Sim. Né? É um assunto muito delicado e realmente pode surgir isso, que a gente chama até de gatilhos, né? Que pode provocar algo aí na pessoa. Então, para quem está ouvindo e despertou algo nesse sentido, né? E alguns sentimentos, algumas emoções podem vir à tona, eu digo que, né? Diante de tudo que aconteceu, né? Diante do que essa pessoa possa ter vivido, uma pessoa adulta hoje, né, que passou por um abuso sexual, né, ou por algo nesse sentido, é uma pessoa muito corajosa, que teve coragem de seguir a vida adiante e está fazendo o que está fazendo, como essa professora, no caso, né. Uma coisa que eu sempre digo para pessoas assim é o seguinte, vou até usar o exemplo dessa professora. Como que se faz um bom professor? Como que a gente sabe que um bom professor ele é bom? Quando ele ensina algo para as crianças ou, né, para os adolescentes. Então, se você passou por algo tão pesado assim, né, que faça algo bom disso, né, leve isso para alguma ação sua, trabalhe com crianças, né, em algum sentido, né, passando essas informações de algum jeito, assim, que seja saudável, ou então, se você tiver oportunidade, né, olhe para crianças que já foram abusadas, se chegarem até você, porque acontece muito isso, sabe? Quando a gente passa por uma situação, parece que, não vou falar que é algo sobrenatural, não é nada disso, mas assim, a gente
semelhantes. Então, se você está vendo situações semelhantes, faça algo disso, né? Não dá para a gente mudar o que aconteceu no passado da pessoa, né? Infelizmente, né, aconteceu, aquilo faz parte da história e a pessoa vai carregar aquilo. Mas dá para fazer algo disso. É aquela velha história que a gente sempre fala, né? Fazer do limão uma limonada. Então, há sempre meios e formas de fazer algo do que foi difícil para a gente. Acredito, assim, esse seja uma das maiores dores, né, que a pessoa possa passar, tanto porque isso envolve a vergonha, né, sentimento de raiva, né, sentimento, às vezes, né, muito conturbado em relação ao abusador. Então, envolve uma série de emoções e sentimentos. Culpa, isso né? é uma coisa complicada. Então, Às vezes a pessoa se sente culpada. Sim, culpada, né? É muita coisa que se envolve em relação ao abuso sexual. Então, para quem já é adulto, pegue isso e faça algo bom disso, né? Deixe a criança que foi ferida no passado e olhe para o adulto que você se tornou, olhe para quem você se tornou, né? E possa fazer algo, né? Não se entregue a esse caminho da morte que eu disse, né? Que é o que muitas pessoas fazem. Né? Mesmo que haja esse caminho da morte, tem sempre um caminho da sobrevivência. Olha a situação que a gente passa hoje de pandemia, como que nós estamos caminhando aí, né, buscando sempre a nossa sobrevivência. Então, se a pessoa está viva até hoje é porque ela quer sobreviver. Né? Então, assim, que a vida, né, possa, diante disso, do que aconteceu, ser mais leve para frente, não mais pesada, né, do que já aconteceu. Pensar para frente, né? É interessante que esse sentimento, culpa, vergonha, estranho, né? A pessoa é agredida e ela se sente culpada, muitas das vezes, a gente vê relatos disso, e às vezes ela se sente envergonhada também. Que bom que nós estamos aqui conversando sobre isso. Tomara que essa conversa nossa dessa noite possa ser ouvida, vista por alguém que precisa de um apoio de vocês, que pode contar com o apoio de vocês, com o trabalho de vocês, ou quem sabe essa pessoa se desperte para essas palavras que você disse, né, Gabriela? E também para aquilo que a Ana está dizendo aqui. Olha a importância de que viu, presenciou, diz que 100, no número 100, né? Algo que pode transformar a vida de uma pessoa, né? Pode ajudar em muito. Aqui eu anotei hoje que esse tipo de agressão, 70% desse tipo de agressão ocorre dentro das casas. Sim. Da sua casa, crianças, jovens, né, adolescentes, 70%. Então, eu quero até estimular, né, a vocês do grupo da rede, do grupo da atenção emocional, assistência social, a fazerem mais essas, mesmo pós-pandemia, né? A gente utilizar esse canal, que agora, na pandemia, nós nos viramos aqui com a nossa equipe de comunicação, que eu sempre deixo um abraço para eles, no Sou Aquiles, o Adriano, a Adriana e também a Thalita. Eu sempre mando aqui um abraço para eles, porque eles nos ajudaram, estão nos ajudando muito, né? E gosto também de deixar isso aqui de forma muito enfática para todos que nos ouvem, que nos veem. Nós percebemos que as pessoas, nesse período de pandemia, estão muito ligadas à rede social. E descobrimos aqui, o pessoal, com as estatísticas aqui da comunicação, dizendo que quando a gente está aqui nessa plataforma, que as pessoas têm aquele interesse de ouvir, né? O que o prefeito vai falar hoje? Não é isso? O prefeito chamou hoje a servidora tal, servidora, colaborador, convidado. E isso, então, me motivou a fazer esse encontro aqui todas as semanas. Nós estamos aí na média de 1 ou 2 encontros, né? Então, para dar sequência, porque nós temos mais alguns minutos pela frente, eu acho, Ana, que além de provavelmente você deve ter anotado mais alguma coisa, eu queria que você falasse um pouco do trabalho e do apoio que pode ser dado a essa criança, que é feito pelo Conselho Tutelar, né? Acho que é importante a gente falar
e também ligado à promotoria da infância e juventude. Você tem muita autoridade para falar com isso, você está sempre ligado ao pessoal. O início do conselho, né, foi já há um tempo, né, logo no início que eu entrei da prefeitura também. A gente vê que o conselho, ele vem atuando, ele atua de uma forma diferente, né? Ao receberem essas denúncias, eles vão mais a fundo dentro do caso também, né? Porque ali eles têm o acesso, eles encaminham junto ao Ministério Público, né? E aí tem todo esse diálogo junto do Ministério Público também, para estar encaminhando esses fatos. A gente tem todo mês, né? Anteriormente, né? Porque agora também, com essa pandemia, o trabalho ficou um pouco... A gente mudou a forma, né? Eles encaminhavam também um relatório mensalmente com todos os casos que eles atendiam, né? E uma das coisas, ainda perguntei hoje, a questão com o Roque, como que era esse tema dentro do município, para a gente poder estar, né? Se tem esses casos, qual que é essa demanda? E é justamente o que ele informou. Se ocorre, às vezes, não são comunicados. Existe essa subnotificação. E é onde a gente sente essa falta, né, dessas questões das denúncias, para a gente poder fazer com que proteger essas crianças. E o grande lema dessa campanha é faça bonito, proteja nossas crianças. Né? E se as famílias, às vezes, não observam isso, ou se alguém, um vizinho, alguém não denuncia, nós não sabemos. Tem um boto, ó. Diz que 100, faça bonito, proteja nossas crianças. Essa é a mensagem maior. A Thalita que ia mostrar, eu acabei mostrando aqui para todo mundo. Ó, Thalita. Eu trouxe para a gente colocar na roupa, mas a Thalita falou assim, vai dar sombra. Não tem jeito. Mas eu acho que o caminho é justamente esse. Se ocorre isso, vamos denunciar, vamos fazer com que essa criança tenha depois uma vida, né, mais saudável, feliz, e que ela possa ter aí o desenvolvimento da própria sexualidade dela de uma forma saudável. Né? Porque eu acho que isso acaba afetando para a vida toda a parte sexual dela também. Muito interessante mesmo. Gabriela, eu queria que você a gente falasse sobre, para a gente também, uma coisa que chama muita atenção com relação a crianças e adolescentes, agressividade, né? Pânico, às vezes aquelas explosões nervosas, né? E as pessoas falam assim, tem que dar aí um diazepam para esses meninos, tem que dar um remédio para baixar o... A minha mãe usava um termo, baixa o facho, menino, que a gente às vezes ficava brincando. Então, para baixar os ânimos ali, que achando que a criança é hiperativa e tal. E às vezes pode estar acontecendo alguma coisa, né? Sim, sim. Antigamente a gente falava, né? Baixo facho, né? Isso a gente trata com correada, né? A terapia do couro. E hoje em dia já se vê em outras formas de se educar que se fala que pode fazer diferente, né? E aí cria-se, né, essa questão da medicação, né? Na hora que a gente não dá conta de lidar com alguma coisa, vamos medicar essa criança, né? Medica porque não está nada bem. E às vezes realmente está querendo dizer que algo não vai bem aí, né? Uma criança, ela não tem a maturidade, nem física, nem emocional, para lidar com sua sexualidade. Quando você disse aí, né, um pouco antes, sobre o sentimento de culpa, vergonha, justamente por isso. Ela não tem esse discernimento para lidar com a sua sexualidade ainda. E isso é muito polêmico, é muito complicado até de dizer, mas assim, o ser humano, ele tem sexualidade, ele carrega essa sexualidade com ele, né? E, só que tem o tempo de maturação para isso, para quando chegar a fase certa, a pessoa, por livre, espontânea vontade, querer, explorar, lidar melhor com isso, quando estiver pronta para relações sexuais. Então, antecipar isso causa muitas questões, né? E aí, alguns casos já chegam, né, sem saber lidar, não ser falado, ou às vezes a família sabe e não fala, né, como a Ana disse, porque é uma vergonha para a família também, né? E às vezes, né, aquela pessoa que é o abusador, ele é o que sustenta a casa, né?
E como eu disse, esse abusador também, ele veio de uma família abusadora, que às vezes, né, não foi ele que foi abusado, mas às vezes a irmã foi, a mamãe foi, né, e as mulheres foram, ou os homens também foram, né, porque não tem essa distinção de sexo, como a Ana também afirma. Então, é tudo uma cadeia, e medicalizar não é a solução, né, a gente vem falando disso muito, né, não é a solução é a gente encarar os problemas de frente e olhar para isso. Em questão ao abusador, se não há denúncia, como que a gente vai, né, romper com esse ciclo, né, já que é um ciclo, né, da família abusadora, né, e aí vem a pessoa que abusa, e a pessoa que às vezes sustenta a casa, e aí não vamos falar, e vai fazendo aquele ciclo, como que a gente vai romper com esse ciclo? Né? A melhor forma de mostrar para essa pessoa que o que ela está fazendo não é o certo, né? Não é o ideal, né, para uma relação saudável dentro de casa, é a denúncia. Mesmo que isso aí custe algumas coisas. Mas é o que a gente pode fazer para reconstruir, né, e refazer os vínculos, né, e de outras formas. Por exemplo, se é um pai que é um abusador, essa criança pode, né, por meio de ajudas profissionais até, simplesmente, né, chegar um dia a dizer, obrigado pela vida que o Senhor me deu. Agora, as consequências dos seus atos fiquem com você, porque a minha vida eu vou seguir adiante. Né? E é isso que a gente tem que passar para essas crianças, né, para que se rompa esse ciclo de abuso. Tá certo, é isso mesmo. Eu acho que muito interessante. Olha, muito produtiva a nossa conversa, sabe? Eu estou aqui muito feliz por esse momento de proporcionar ao pessoal de São Tiago, à comunidade de São Tiago, e outras pessoas de outros municípios também que têm relatado, que têm acompanhado as nossas lives aqui, sabe? Vou pedir para a Thalita já ficar prontinha ali, porque de repente tem alguma pergunta, ela vai entrar para passar a pergunta para a gente, se houver, mas duas coisas eu quero aqui deixar que ficou registrado aqui para mim, né? Primeiro é o seguinte, romper o ciclo, e se não quer procurar um profissional, você que está nos vendo, nos ouvindo, diz que sim. Né? Acho que é importantíssimo. Outra coisa, que foi uma fala sua, Gabriela, aconteceu o abuso, ocorreu o abuso há 10 anos atrás, 5 anos atrás, 20 anos, 30 anos atrás, vamos fazer desse limão uma limonada, né? Porque não dá para mudar o que passou na vida, né? Então, procure os nossos serviços, né, de saúde, procure, se informe, e vamos tocar a vida ajudando os outros, produzindo uma sociedade melhor, mais igualitária, mais justa, mais fraterna, mais amigável, né? Vamos de pandemia, algo bom para o nosso ser, né? Vamos nos questionar. Outro dia eu perguntei aqui, na verdade não perguntei, eu falei, né? Falei, gente, acho que foi até na rádio. Bom, se ocorrer comigo e eu vier a falecer, né? Como que eu serei lembrado? O que eu fiz nos dias, né, que eu tive a oportunidade de viver aqui na Terra? Né? Eu acho que essa é uma pergunta emblemática, mas tem que ser feita, né? Tem que ser feita por todos nós. Bom, mesmo que eu não venha usar um termo do falecimento, ou algo tão drástico, mas tudo bem. Eu acordei mais um dia. Levantei, né, ali na minha cama, começo a fazer ali as minhas reflexões do dia. A primeira reflexão seria essa. E aí? O que as pessoas, o que a sociedade tem a dizer do que eu fiz para ela, que eu colaborei para ela, né? O que eu ajudei, eu mesmo, o que eu tenho a dizer sobre mim, né? O meu papel aqui nessa Terra, o meu papel aqui nessa passagem para o planeta Terra, né? E essas questões eu acho que são interessantes para nós e para todos aqueles que estão nos ouvindo, é isso? E se a Thalita tiver alguma pergunta, pode ficar à vontade, Thalita. Oi, gente. Então, passando por vocês, nós não tivemos perguntas, mas teve um comentário muito interessante feito pela Júlia Vasconcelos, que eu gostaria de ler aqui para vocês.
Pois não. Ela falou que o tema é extremamente relevante. As causas do abuso são muitas. Sistema de crenças baseado em mitos culturais sobre a própria masculinidade, a reprodução da violência sofrida, a perversão, a compulsão, o vício sexual, a pedofilia, entre outros. Com intervenções necessárias, o abusador pode deixar de praticar novos abusos. São raros os casos que eles deixam espontaneamente. Está aí a importância dos serviços de saúde mental. As crianças apresentam diversos sinais e a família deve acreditar no que a criança diz. Tema complexo, necessário ser abordado, refletido, debatido várias vezes. As palestras preventivas são essenciais. E é isso que o pessoal tem colocado aqui nos comentários, que esse assunto, apesar de delicado, ele é muito importante. Que nem o senhor comentou, né, que a gente ia usar o bottom do Disque 100 para proteger nossas crianças e adolescentes, a gente acabou não usando porque dá reflexo, tá vendo? Vocês não conseguiriam ver. Então, a gente está mostrando aqui e eu reforço o Disque 100, né, para que as pessoas possam entrar em contato. Então, é isso. Sim, eu quero, assim, fazer mais uma colocação aqui, já que nós não temos pergunta, tem mais um tempinho ali. A gente nunca tem, assim, um horário fixo, né, um horário rígido, né, Thalita? Não. Mas uma coisa que me chamou muita atenção, eu quero falar isso com a Ana e também com você, Gabriela, é que nós tivemos uma incidência, um aumento do uso de álcool nesses últimos dias muito severo, muito grande, né? E também, lógico, em função da pandemia, nós temos hoje a criança fora do ambiente escolar e em casa. E eu acho que esses minutos aí finais nós podíamos abordar, então, esse aspecto, né? E aí, obviamente, quem começou foi a Ana? Fui eu. Ana, então vamos lá, Ana, você fala primeiro, querida. Com essa questão da pandemia, a gente também acaba ficando mais em casa, né? Então, a gente não acompanha muito o que está ao redor, em si, dependendo da área que a gente está. Mas é um fato mesmo, onde esse índice acaba aumentando, né? E é o que torna-se mais preocupante, porque além desse uso do álcool e droga, as crianças as mães têm que cuidarem, né? A família tem que estar observando mais essa criança e vendo que eu não tenho a escola, mas tem hoje as atividades escolares para fazer. A vida vai estar seguindo, mas tem que ter a responsabilidade também, junto a questões de horários e daquelas questões até dos limites, e a família saber o que ela pode estar fazendo e cuidando melhor dos seus filhos. É um fato também que a gente tem e que a gente se preocupa com isso, né, nessa demanda. Gabriela, comenta para a gente. Então, com essa questão da pandemia, né, é visto que algumas, né, reações humanas vão vir à tona. Nós estamos nos primeiros meses de pandemia, e esses 3 primeiros meses, segundo estudos, né, e materiais que a gente vem estudando, é falado que a gente está assimilando o que está acontecendo. E aí, né, teremos reações comuns nesse período incomum. Então, quanto mais a gente cuidar dessas reações comuns, né, comuns assim, né, é comum de acontecer, mas não é que seja, né, o ideal, o melhor. Então, pode crescer o nível de violência, o uso de álcool e drogas, o nível de ansiedade. São tudo coisas que pode vir à tona nesse período de assimilação do que está acontecendo. Depois dos 3 meses, outras coisas irão acontecer, mas isso é assunto para depois, né? Então, a gente tem que cuidar disso agora e, consequentemente, né, essa violência contra criança e adolescente, né, que é o abuso e exploração sexual de criança, pode vir a aumentar também. Então, olhem para onde seus filhos estão olhando, observe o que está acontecendo, observe as reações deles, falem com eles, conversem sobre, né, o assunto de abuso na exploração sexual, mas somente no nível que eles possam entender. Não é preciso falar certas coisas, né, que isso também pode ser até um certo abuso, né, dependendo do que é falado. Então, não antecipe respondendo coisas que as crianças, assim, não estão interessadas ainda, né? Eu tenho um exemplo muito interessante, que um dia uma criança virou para a mãe e falou assim: "Ô mãe, o que é sexo?"
E aí a mãe pegou um monte de livro, chegou com várias explicações, leu insight, sentou, conversou, falou com a criança, né? E aí depois que ela fez isso tudo, ela virou para a criança e falou assim, mas filho, por que você queria saber disso? Ele, não, mãe, eu só queria responder aqui, ó, nesse questionário, sexo feminino ou masculino. Então, entende? Não antecipe respondendo coisas que as crianças ainda não têm capacidade de entender, e às vezes elas nem estão ligadas a isso, né? Mas responda aquilo que elas estão realmente perguntando. Olhe para que elas estão perguntando, olhe para que elas estão olhando, para que elas estão se interessando aí. Olhe para os celulares dela, o que elas estão pesquisando, o que elas estão fazendo com a internet. Né, já que agora o meio que a gente tem via internet está crescendo, né? Agora, nessa época de pandemia, o uso de celulares e internet. Então, se atente ao que está acontecendo com a criança. Olhe para a criança, realmente. Enxerga assim, o que está no coração dessa criança. E aí você vai saber lidar, né, com o seu filho e saber o que está acontecendo realmente com ele. Muito legal. Seria uma forma de aproveitar o momento desse isolamento e até mesmo conhecer mais essa criança, né? Esse é o filho, né? Converse, né? Aproveite esse momento e passa a conhecer e a aprender as coisas com ele, né? Brinque com ele, porque é uma coisa que a gente não vê hoje muito, essa questão das brincadeiras, né? De forma sadia. E, na verdade, ampliar esses vínculos afetivos, né? Que isso... Sim. A mãe sai de casa para trabalhar porque o pai está trabalhando. Então, geralmente, o que a gente vê na sociedade atual é uma família bem desconectada, né? Geralmente, assim, a gente... Não sei se você tem essa percepção, se eu estou equivocado, mas, assim, a força da necessidade dessa postura, né, da sociedade atual. E depois ainda vem outros problemas, né, Gabriela? Porque a mãe, depois fica com consciência pesada, o pai ali chega cansado, quer ligar a televisão, o homem gosta de ficar ali no seu mundinho por um tempo, à noite, assim, e a criança está ali querendo papai, mamãe, e o papai, deixa eu descansar. A mamãe, eu tenho uma coisa para fazer, o que você vai fazer? Deixa eu fazer janta. Aquela confusão que a gente vê, que eu estou usando o termo confusão, mas assim, é aquele ambiente que a gente vê e percebe que a sociedade ela ficou meio que, vamos dizer, meio que refém dessa situação, né? Espero aí que esse tempo tão diferente, esse tempo de pandemia, que nenhum de nós esperávamos uma coisa dessa, que a gente possa ter maturidade, né? Possa ter discernimento, bom senso, para a gente conseguir olhar ao redor, né? Dar uma avaliada geral, uma avaliação geral de como é que está, deixa eu ver como é que meu filho me percebe, como é que a minha filha me percebe, né? Sim. Eu tenho os meus filhos já crescidos, eu fico assim, se eu pudesse voltar atrás, eu tinha brincado mais com eles. E certamente, os filhos crescem, por que eu não brinquei mais com o meu menino? Por que eu não tive mais tempo para ele? Né? Então, papai e mamãe, não percam tempo. Né? Procurem estar próximos de seus filhos e que haja muito amor de verdade, muito respeito, muito carinho, e que a sociedade possa nos ajudar tocando em frente a esse assunto tão difícil, mas tão real, infelizmente tão real, né? Eu quero aqui, Gabriela e Ana Cristina, agradecer demais, viu, a presença de vocês, a disponibilidade de vocês estarem aqui conosco. Podem ter certeza, nós temos aqui visto o registrado, essas lives nossas têm chegado a muitas, milhares de famílias e casas, sabe? Geralmente, né, Thalita, praticamente assim, eu acho que todas bateram a casa de acima de 2.000 populações, correto? Sim, já chegamos até 4.000, na verdade. E antes da gente finalizar, tem um outro assunto que a gente ainda tem que abordar, que é também naquela semana da luta antimanicomial. E a Gabriela,
separou aí para a gente em alguns comentários a respeito de como que essa luta acontece hoje, porque ela já acontece há décadas, né, Gabriela? E aí as transformações, né, de como que ela se dá hoje em dia, porque nós estamos em uma sociedade diferente, então como que ela acontece atualmente, né? Gostaria que você comentasse também para a gente sobre isso. Gabriela. Então, a luta antimanicomial, né, já foi tratado um pouco, né, na live segunda-feira, né, que o prefeito, junto com a Martinha, né, abordaram, né, toda a criação do Bem Viver, né, e honro muito toda essa história, todo o trabalho que vocês tiveram para a gente chegar hoje até o Bem Viver, né, e tratar as pessoas de forma tão mais acolhedora como a gente faz hoje. Então, essa luta, né, eu tive contato com ela, né, até eu entrar na minha faculdade, eu nunca ouvia falar dela. Isso em 2004, né, a gente só tinha aqueles termos, vou te mandar para Barbacena, doido a gente manda para Barbacena, né, aquelas coisas pejorativas, e quando eu entrei na faculdade, né, entre 2004 e 2009, eu participei, assim, de vários eventos, né, fiz estágios, né, participei de programações, foi quando eu conheci e me atentei para a saúde mental. E hoje, né, quando a gente vê a evolução de 2004, né, a 2020, vê o tanto que caminhou e como que, assim, a saúde mental não é só se tratar também do louco, dar alguma assistência só àquele que já surtou, mas também é cuidar de nós, né, das nossas emoções o tempo todo. E eu acho que a pandemia, hoje em dia, ela nos convida a isso, né, o grande convite dessa vivência de pandemia é isso, olhar para dentro de nós, né, e ver quais emoções que a gente sente, o que a gente pode fazer disso, né, o que a gente pode construir, porque sempre é algo, né, sempre há tempo e é algo que a gente pode construir, sempre dá tempo, né, e sempre é possível fazer algo, mesmo que mais dentro de casa, é possível fazer algo pela gente e pelo outro. Então, a gente agora está com um grupo, né, nesses tempos de pandemia, a gente está revendo nossas formas de trabalho e continuar essa luta para que saúde mental ainda seja algo construído aí, né, e que, né, as pessoas não precisam mais se entregar a caminhos de morte, como eu disse, né, de se entregar a depressões, a falta de vontade de viver, a emoções que nos toma de uma forma tão conturbada que nos paralisa. A gente pode fazer algo, sim, das nossas emoções, e é para isso que elas vêm, para a gente sobreviver, né, e levar a vida adiante. Então, a pandemia nos convida a isso, e agora, né, nesse tempo de pandemia que a gente trabalha no Bem Viver de forma remota, né, via celular, né, às vezes, né, em contato com o CRAS sempre, atendimentos por WhatsApp, atendimentos por telefone, mas a gente também está fazendo algo, né? A gente está com um grupo agora de WhatsApp que é para toda a população, justamente para passar, né? Estamos produzindo vídeos, né? Semana que vem a gente vai ter novidades aí em vídeos, né? De técnicas de respiração para momentos de ansiedade, para o bem-estar, para se tratar sobre essas questões de abuso sexual, de violências, né, que tende a crescer, violência doméstica. Então, assim, nós estamos aí para construir essa luta junto com as pessoas, né, talvez de uma forma diferente agora, mas a forma como é possível. Mas continuamos na nossa luta. Ótimo, excelente. Ana, essa luta é geral, né? No caso. E, igual a Gabriela colocou, a gente está se adaptando a essa nova situação. E aí, o trabalho continua, né, de uma forma mais restrita, com as precauções devidas, mas a gente está com portas abertas no CRAS e trabalhando sempre em parceria. Eu gostaria, né, Denilson, de agradecer esse momento, tá? Foi a primeira vez que eu fiz essa live, mas assim, foi muito bom, foi muito gratificante. E eu vou deixar no final, a Thalita vai colocar um vídeo que fala justamente de uma música que trata esse tema sobre a questão do corpo, da atenção que o pai e a mãe devem ter com a questão da criança, né? Na questão do toque e tudo. Então, muito obrigada e obrigada a todos por estar participando. Ótimo. Uma boa noite aí, né? Que vocês me dão no início. Exatamente. Eu falei aqui que já fiquei feliz demais com o que nós produzimos aqui hoje.
nós temos aí outros profissionais que provavelmente vão fazer outras lives aí nos próximos dias. É uma semana muito importante para nós, marcante mesmo para o SUS, para o sistema público. Quando nós vamos fazer, Gabriela, a nossa live lá com a Martinha, vocês perceberam, não sei se você viu, Ana, nós vamos falar sobre a luta antimanicomial e lógico, sobre o bem viver. E nós contamos tanto caso, porque tem tanto tempo que a gente não se vê, e nós somos muito amigos mesmo, né? Eu tenho a Marta como uma irmã, e ela da mesma forma. E no final, eu achei interessante, queria colocar isso, no final da live, quando terminou, alguém passou uma mensagem para mim dizendo assim: Denilson, a live foi tão gostosa que fez bem para a minha emoção, para o meu campo emocional. Eu falava, que joia, que bom que foi esse o propósito. Assim, o propósito era contar um pouco, falar um pouco sobre a luta, e ainda fez bem para a emoção das pessoas. Então, que tenha feito, de fato, bem para a emoção das pessoas e que hoje tenha feito muito bem para a conscientização da nossa sociedade, Sim. nessa conversa nossa, não é isso? Thalita? Verdade. Tá bom. Boa noite. Então, Denunciem, né? Denuncie. Denunciem. Diz que sem. denuncie sem. Sem. Faça bonito, ou proteja conselho nossas tutelar, crianças. pô. Então, nós já podemos nos despedir aqui. A gente finaliza, então, com esse vídeo, que foi uma sugestão da Ana Cristina. Agradeço mais uma vez a oportunidade, né? Pela audiência também, todas as pessoas que nos acompanham, que comentam aqui, nós lemos todos os comentários com muito carinho. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela participação de vocês. Vou finalizando aqui com o vídeo, então, tá bom? Até a próxima. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Filha, papai tem um assunto muito importante para conversar com você. Sobre o que, papai? O seu corpo é um tesourinho tão precioso, você tem que guardar. Se alguém tocar em você, você não pode esse segredo esconder. O seu corpo é um tesourinho tão precioso, você tem que guardar. Se alguém tocar em você, você não pode esse segredo esconder. Fale pra o papai, conte pra mamãe, fale com seu professor. Se alguém tocou em você e você triste ficou, fale para alguém. Não tenha medo, não guarde segredo, conte pra alguém. Não tenha medo, não guarde segredo. Então você aprendeu, filha? Sim, papai, aprendi. O seu corpo é um tesourinho tão precioso, você tem que guardar. Se alguém tocar em você, você não pode esse segredo esconder. O seu corpo é um tesourinho tão precioso, você tem que guardar. Se alguém tocar em você, você não pode esse segredo esconder. Fale pra papai, conte pra mamãe, fale com seu professor. Se alguém tocou em você,
você triste ficou, fale pra alguém. Fale pra alguém. Não tenha medo, não guarde segredo, conte pra alguém. Não tenha medo, não guarde segredo, conte pra alguém. Não guarde segredos sobre abuso sexual. Se alguém tentar tocar no seu corpo, diga não. Fale para o seu papai, conte para sua mamãe ou para algum adulto da sua confiança. Abuso sexual infantil é crime.